programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês os debates, as informações, as novidades, os aspectos doutrinários do Espiritismo. Eu tenho aqui o Geraldo Cardoso, companheiro que já está há algum tempo conosco, ajudando, trazendo a sua simpatia, a sua ajuda indispensável. Tem também o Joel Vaz com sua agenda importantíssima, pegando tudo o que está acontecendo no movimento espírita. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e peço então aos dois amigos que façam a sua saudação aos nossos ouvintes. Geraldo. Meus amigos, nosso abraço fraterno a todos e a satisfação de estarmos reunidos em mais um programa do Instituto Cultura Espírita. Joel. Um ano de luz, paz, amor, serenidade, compaixão, tolerância, compreensão e fé. Com Jesus no coração sempre, sempre, sempre. Eu estou entusiasmadíssimo com esse 2016 pela quantidade e qualidade da programação das casas espíritas no Brasil inteiro. Tem uma muito simpática. É um conjunto de atividades de uma casa de São Paulo, chamada Paulo de Tarso, que está lançando a campanha do sorriso. Divulgue essa ideia. Diz que o adorno mais bonito que a gente pode colocar no rosto é o sorriso. Não é uma joia, um brilhante, é o sorriso da paz, da harmonia, do equilíbrio. Vamos divulgar essa ideia e vamos sorrir sempre. E criar, então, um elo de amor e de paz. Hoje no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, o Grupo de Estudos Espíritas, Vanucci, convida para a palestra do Dr. Gilberto Pires Cardoso. Gilberto Pires Cardoso é uma pessoa maravilhosa, um médico fantástico. Aliás, é uma família, a esposa dele escreve livros adaptando o Pentateuco kardeciano para criança, como, por exemplo, o Livrinho dos Espíritos, com um tratamento todo interessante, é de uma beleza. E eu me encanto toda vez com a qualidade do conhecimento dele e a maneira singela com que ele expõe as suas palestras. Então, eu convido a todos. O título é Como nos Tempos de Emaús, um livro que ele escreveu junto com Newton Boechat. É maravilhoso. Foi amigo do Chico Xavier, trabalharam muitos anos juntos, enfim, vai ser uma noite imperdível. E por falar em Grupo Vanucci, ainda ecoam os aplausos que aquele médium de Brasília, professor Denizar de Souza, jovem professor, fez uma palestra brilhante no dia 6 passado de janeiro. E a base da palestra foi o seu livro Construindo a Paz. E ele tem psicografias impressionantes, inclusive essa que redundou no interesse do Marcel Sotomayor, o escritor que escreveu a biografia do Chico, depois escreveu mais tarde a biografia do Kardec e escreveu um livro chamado Por Trás do Véu de Ísis, nascido de uma psicografia do Denizar. E ele deixou conosco, porque alguns companheiros queriam adquirir os livros dele e tal, mas, enfim, ele deixou alguns para aqueles que não conseguiram comprar naquele dia. Então, toda quarta-feira, lá no Grupo Vanucci, você pode adquirir esse exemplar brilhante, hein? Construindo a Paz desperta um amor pelo carinho, pela necessidade de participar dessa corrente da paz. E temos ainda, falando nisso, né, os CDs, o poder da prece. É um reconfortante CD que nós gravamos aqui com o Toninho e a Natasha e que todo o resultado é em benefício do Hospital Pedro de Alcântara. E para encerrar, eu tenho recebido vários convites para o Carnaval. Várias casas espíritas convidando para as festas momescas. Sabe qual é o convite?
fazer parte do mutirão contra a dengue, visitar as casas dos amigos, ver se tem alguma latinha abandonada, pocinhas d'água e tal. Então, carnaval de alto luxo nesse sentido. Fiquem com Deus, belíssimo carnaval, trabalhando pela paz e trabalhando contra o dengue. Muito bem, é uma bonita campanha, sem dúvida. Então, Geraldo, vamos às nossas perguntas e respostas, né? Perguntas dos ouvintes. A propósito, se você permite, gostaria de dizer aos nossos ouvintes que continuem escrevendo, enviando perguntas, mesmo que não sejam selecionadas, tendo em vista a limitação do nosso tempo, nós vamos guardando para revê-las. Para ter um material de produzir o programa, tá certo, é isso mesmo. Muito bem. Então, no programa de hoje, nós selecionamos as perguntas enviadas pelo ouvinte Jussara Rosa, de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Ela pergunta inicialmente: de uma maneira geral, as religiões não aceitam o carnaval. Qual é a posição do Espiritismo? Sempre a pergunta é qual é a posição do Espiritismo, né? Então, a gente tem que avaliar o que a doutrina fala a respeito, não especificamente do carnaval, porque quando ela foi codificada, o carnaval era uma festa que não fazia parte dos calendários europeus, né? A não ser de uma forma muito tímida naquele tempo. Mas a gente pode avaliar isso em função das próprias consequências e do próprio espírito do carnaval, conforme ele é realizado no Brasil, né? Olha bem, Jussara, a reação que as pessoas têm com relação à reserva que as religiões fazem ao carnaval, porque não é só o espiritismo, né, é que elas são contra a alegria, a diversão e ao relaxamento, coisas que fazem bem ao coração. Se pensarmos assim, ou seja, que as religiões são contra o carnaval, então, se nós pensarmos assim de uma forma parcial e generalizada, pode parecer que a afirmação atribuída às religiões, de uma maneira geral, é verdadeira. Mas ela não é. E o Espiritismo, por esse motivo, se alinha com os que advertem sobre os perigos embutidos no carnaval, não contra a alegria e o relaxamento. Vocês veem que o Joel acabou de falar do convite das casas espíritas para o carnaval, né? Convite esse que tem a finalidade de ajudar na prevenção, no combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, a essas doenças todas que ele está transmitindo. E isso farão com alegria, farão com satisfação, dentro da festa do carnaval, né? Veja bem, ninguém pode ser contra a alegria em si, muito menos o Espiritismo, que procura valorizar a felicidade como um método do progresso espiritual. Mas a alegria que se vê no carnaval não é essa. A alegria carnavalesca ela é movida pelo abuso das sensações físicas, pelo abuso do álcool e das drogas, por um intenso desgaste de energia, pela irresponsabilidade nas atitudes, por uma infinidade de crimes, violência e tantas outras mazelas que podem ser testemunhadas pelos que assistem à televisão. Então, minha cara, o Espiritismo ele não pode ser um apoiador desse tipo de coisas. Narram os espíritos superiores que a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e, lamentavelmente, mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as ruas, avenidas e clubes sociais num triste espetáculo de grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento e em razão das preferências que eles trazem no íntimo. Essa não é a alegria que se dispõe a facilitar o Espiritismo. A segunda pergunta da nossa ouvinte: mas a alegria do carnaval não é legítima, espontânea? Olha, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Coríntios, ele disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nessa frase, Paulo resumiu a importância do bom senso e da ponderação que devemos ter em relação com a vida.
Olhando do ponto de vista dos abusos, da degradação moral, dos infortúnios, no carnaval não existe alegria, e muito menos legitimidade. Quanto à espontaneidade, parodiando Paulo, ela é permitida, mas será que convém? É para contrapor-se a essa falsa impressão de alegria que muitas pessoas se reúnem na época do carnaval para os conhecidos retiros, prática comum entre seguidores de diferentes correntes religiosas. Os espíritas realizam tais encontros com o objetivo de estudar importantes aspectos doutrinários e, através da oração, auxiliar os mentores espirituais que realizam um importante trabalho na espiritualidade para ajudar as vítimas dos desmandos carnavalescos e equilíbrio da psicosfera agitada. Repito, volto a falar outra vez, nesse convite das casas espíritas feitas ao Joel, eles estão agora, além de orar, além de procurar dar amparo à estrutura espiritual, à psicosfera, eles estão também realizando um trabalho social, um trabalho de profilaxia de doenças como essas transmitidas pelo mosquito da dengue. Né? E para nós espíritas, quem dança nesse carnaval é o mosquito. É o mosquito, isso mesmo. A esse respeito, então, vale uma referência a um trecho do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda e psicografia do Divaldo Franco. Trata-se do capítulo intitulado Um Dia de Carnaval. O autor descreve uma segunda-feira típica de carnaval com todas as suas loucuras e imprevidências. Diz ele: as mentes inferiores haviam produzido no ambiente uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas, pensamentos, de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes. Um espetáculo deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se em maléfica simbiose psíquica. Equipes operosas de trabalhadores espirituais revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios e de suicídios. Desde as vésperas haviam sido instalados postos de socorro no plano espiritual para recolhimento de desencarnados que se acumpliciavam naqueles desatinos. As atividades ali faziam recordar um campo de guerra, em que os litigantes mais se compraziam em ferir, malsinar e destruir. As loucuras do carnaval pesavam sobremaneira sobre a cidade. Esse trecho está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Está no capítulo 1, páginas 19 a 21. Então vocês veem Filomeno descrevendo o ambiente que se apresentava diante dos olhos espirituais dele e que, no entanto, eram absolutamente imperceptíveis para todos que estavam ali na tal alegria do carnaval. É uma tristeza, né? E a terceira pergunta da nossa ouvinte: será que o nosso povo, tão sofrido e com inúmeros problemas, não tem direito a uns dias de alegria e descontração? Esses argumentos de direito à descontração e à alegria, então não tem direito a isso, as coisas são colocadas de uma maneira até que acabam tornando as restrições ao carnaval como uma coisa antipática, como uma coisa preconceituosa e tudo mais, mas não é isso. Vocês acabaram de ouvir a descrição que Filomeno faz do ambiente espiritual, não está relacionado com alegria, com descontração, com nada disso. Então, eu reitero aqui o que disse há pouco. O direito à alegria e descontração, ele é inerente ao ser humano. Mas será que o envolvimento descontrolado com o que se pensa ser alegria não pode ser um fator de aumento nos sofrimentos e nos problemas desse povo? É inegável que somos responsáveis pelos nossos atos. E se eles estão fora dos padrões de boa conduta, então responderemos por eles. Nesses casos, a falsa alegria, ela pode exigir reparações dolorosas que poderiam ser evitadas apenas pelo bom senso. A máquina financeira que move o carnaval
tem poderosos argumentos para justificar as insanidades que gera, e um dos argumentos básicos é justamente esse conceito de que as pessoas têm que ser livres para descontrair com as machinhas, as cervejinhas, as droguinhas e as violênciazinhas de toda sorte. Sim, o nosso povo tem direito à alegria, mas também tem deveres a cumprir se essa alegria for mal aplicada. Bem, amigos, aqui encerramos o nosso bloco, agradecendo a atenção de vocês. Na continuação, nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado e até a próxima semana. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o tema da mensagem de hoje é cremação no Espiritismo. O texto é de autoria de Rai Pinheiro, é formatado por Valdomiro Simino e tem o seguinte teor. Há algum tempo, passou no Fantástico um trecho do documentário da BBC sobre a biologia humana. Diz lá que quando a pessoa morre, o cérebro demora até 32 horas para apagar seus últimos neurônios. Já as células da pele ainda se dividem por 24 horas. Será que é isso que se baseia o costume espírita de esperar 72 horas antes de cremar o corpo? Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, quando lhe perguntam se o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos, a resposta é a seguinte: na cremação, faz-se mistério exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Chico Xavier, ao ser indagado no programa Pinga Fogo quanto à cremação de corpos que seria implantada no Brasil, respondeu: já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Richard Simonetti, em seu trabalho Quem tem medo da morte, gráfica São João, Bauru, São Paulo, registra que nos fornos crematórios de São Paulo espera-se o prazo legal de 24 horas, e, não obstante, o regulamento permitir que o cadáver permaneça na câmara frigorífica pelo tempo que a família desejar, observando que os espíritas costumam pedir 3 dias, mas há quem peça 7. Disse que, com o desencarne, os laços que unem o corpo físico com o perispírito se desfazem lentamente, a começar pelas extremidades e terminando nos órgãos principais, cérebro e coração. Assim, o desligamento total somente ocorre com o rompimento definitivo do último cordão fluídico que ainda liga ao corpo. Afirmam ainda que, se o espírito estiver ligado ao corpo, não sofrerá dores, porque o cadáver não transmite sensações ao espírito, mas transmite impressões extremamente desagradáveis, além do trauma decorrente do desligamento violento. Kardec, na questão 164 de O Livro dos Espíritos, faz a seguinte indagação: todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo,
a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E a resposta dos amigos espirituais é a seguinte: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Sócrates, o filósofo, respondia com justeza aos seus amigos que lhe perguntavam como ele queria ser enterrado. Dizia: enterrai-me como quiserdes, se puderdes. Meus amigos, aí estão os depoimentos de eminentes representantes da doutrina espírita sobre esse tema tão atual que é a cremação. No mundo em que os espaços se tornam cada vez mais escassos, chegará o dia em que os cemitérios não terão como se expandir. A cremação é uma solução já adotada por diversos povos. No entanto, convém observar o cuidado de aguardar o prazo ideal para que se dê o completo desligamento do espírito. Que Deus nos ilumine na hora dessa decisão. Uma boa semana a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Este é o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e o nosso reencontro. Vale lembrar a você que neste mês de fevereiro, o ICEB nos oferece uma atividade especial que nós chamamos de curso de férias, tradicionalíssimo no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Entretanto, para este primeiro sábado de fevereiro, sábado de carnaval, o ICEB não terá atividade. Vou repetir, neste primeiro sábado de carnaval, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil não terá atividade. Entretanto, eu gostaria de dizer a você, para que você possa ter um excelente descanso nesses dias de feriado, recomendo que você compre no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil a mesa redonda de encerramento do ano letivo de 2015. O tema: o despertar da consciência para a conquista da saúde integral. Imperdível. Os participantes desta mesa redonda foram Luzia Matias e o tema Educação e Saúde. José Henrique Rubim e o tema Saúde Integral. Cláudio Conte e o tema O Despertar da Consciência. E Tatiane Belliene com o tema Saúde e Plenitude. Nós, pessoalmente, estivemos lá e digo a você que este DVD é realmente imperdível. Adquira, ligue para o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil no horário comercial 22241060 ou 22240736 e adquira este DVD realmente imperdível. Cada apresentador, a Luzia, o José Rubim, o Cláudio Conte e a Tatiane Belliene, fizeram um sumário, um resumo muito sucinto do que apresentaram ao longo de suas aulas no ano de 2015. Você não pode deixar de ter este DVD. Tema: o despertar da consciência para a conquista da saúde integral, que foi a mesa redonda de encerramento do ano letivo de 2015 do nosso ICEB. Lembro também que houve uma apresentação artística de Natasha Mequena no vocal e no teclado do Roberto Oliveira, também em sua apresentação magnífica. Você tem um tema belíssimo para os seus estudos, podendo adquirir ao longo do ano de 2015 as aulas,
os módulos de cada apresentador e participante desta mesa redonda. Vou repetir para você, anote. Luzia Matias, Educação e Saúde. José Henrique Rubim, Saúde Integral. Cláudio Conte, O Despertar da Consciência. E Tatiane Belliene, Saúde e Plenitude. Você pode e deve adquirir este DVD, que tem ainda uma participação artística de Natasha Mequena e de Roberto Oliveira, como adquirir as aulas ao longo dos meses do ano de 2015. Lembro-lhe que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil está momentaneamente com a sua sede temporária no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, Maracanã. O nosso portal ICEB está sendo todo ele reformado. Se você tem acesso à internet, basta você digitar portaliceb.org.br e você estará conosco e também com acesso às nossas gravações, às mensagens. E se você tem um tablet, um smartphone, você pode e deve agora entrar na sua internet, baixar o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e até o nosso próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.